Como é que se faz para testar ele? Você vai colocar um multímetro na escala de resistência elétrica, tá? Porque o que a gente consegue medir do transformador? A resistência do enrolamento dele. Ele tem dois enrolamentos, um enrolamento primário e o outro enrolamento secundário. Como o enrolamento é feito através de um fio de cobre, o conjunto de bobinas de cada enrolamento do transformador é feito com fio de cobre, o fio de cobre de cada enrolamento, de um ponto ao outro, vai ter que marcar o quê? Uma resistência elétrica. Tá bom? Você não pode medir. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. De um ponto ao outro e da OL, porque se der OL você tem um circuito open loop, você tem algum trecho da bobina em aberto e não pode dar zero absoluto, tem que marcar uma resistência, tá? E aí eu peguei um transformador Schoper, pessoal, 0 bala, perfeito? Um transformador Schoper que inclusive é usado para você fazer reposição em placas em fontes chaveadas de central de portão, tá? Medi a resistência, ó, de um terminal para o outro, do enrolamento primário, deu 2 ohms, 2.3, 2.4 ohms. Pô, beleza. Então quer dizer que essa é a resistência elétrica do enrolamento primário. Legal? Então quando a gente medir na placa, vai ter que dar um valor bem próximo a esse se o transformador estiver ok. Perfeito? Outra coisa, tá bom? Que vale ressaltar aqui para vocês. Como o transformador tem duas bobinas, como que eu sei qual que é a bobina do primário e do secundário? É só você lembrar do seguinte, no primário entra mais tensão, no secundário vai sair menos tensão. Então no transformador, no primário tem que dar mais resistência e no secundário menos resistência. Onde entra mais tensão, tem que dar mais resistência na medição. Onde sai menos tensão, tem que dar menos resistência, tá? Então olha só a resistência que deu lá no secundário do transformador Schoper. Ele deu um valor 0.1 ohm. Aí você está falando assim, ó. Nossa, professor, mas que resistência baixa. Isso é um curto-circuito? Não é curto-circuito, pessoal. Porque curto-circuito é um zero absoluto, tá bom? Zero absoluto. Ali deu 0.1 de um lado e 2 no outro. E já vou falar um pouquinho mais sobre essa diferença de resistência, tá? Mas vamos fazer a medição na placa. Ó, medindo a resistência de um enrolamento na placa. Você vai ver que, de um lado, vai dar o valor de 2 ohms. Perfeito? Ó. E se der o valor de resistência tendendo a mega ohms, ou um valor muito horroroso, pessoal, o que pode estar acontecendo? É o que eu falei para vocês. Pode ser que a rede de solda lá embaixo, onde a gente está medindo, lá no enrolamento do transformador, pode ter oxidação. Então pode estar dificultando o contato elétrico. Que é o que está acontecendo, tá vendo? Está marcando ali, ó, 0.9 mega ohms, ou seja, uma resistência totalmente horrorosa, que às vezes pode te dar um medo em você do enrolamento estar rompido. Você fala, meu Deus, medi entre os dois polos lá do transformador na placa e deu 4 mega ohms, era para dar 2 ohms. Opa, mas daí você mexe um pouquinho a ponta de prova, opa, 2 ohms. Ah, então quer dizer que naquele ponto que a ponta de prova do multímetro estava tocando, tinha uma oxidação, tinha uma película de verniz, alguma resina que estava dificultando a medição da resistência, tá? Na dúvida, você pode medir em cima da placa, ó. Tá vendo que o transformador Schoper aqui, ó, e tem os dois terminais dele expostos, você pode medir em cima da placa também. E aí, se em cima da placa você medir, der resistência válida e embaixo não, você tem que ir lá e ressoldar os terminais, porque quer dizer que esse transformador está com mau contato lá na ilha de solda. Tá bom? Beleza? Fui lá com as pontas de prova, coloquei lá nos terminais por cima e marcou os 2 ohms. Se deu 2 ohms no nosso Schoper, tá show de bola. E no outro transformador, padrão que você mediu, também deu 2 ohms, os transformadores estão show de bola, estão iguais, a resistência está válida, está sensacional. E a resistência geralmente dá baixa mesmo, pessoal. Eu já vou falar mais ainda para vocês do porquê, tá bom? Beleza? Mas vamos medir o secundário, tá? Medindo o secundário tem que dar quanto? 0.1, 0.15, certo?
Se der mega 11, é o que eu falei, cuidado com as oxidações, cuidado com o problema de contato. Muda a posição da ponta de prova. Opa, 0.3, 0.14. Então tá show. Perfeito, o transformador Chopper tá sensacional. Legal? E aí, o que o professor Rodolfo quer falar para vocês, gente? Por que a resistência do Chopper, por que a resistência do fio de cobre do Chopper geralmente é baixa, tá? Porque quando você começa a estudar eletrônica no nível um pouquinho mais avançado, você vai ver que a resistência total da bobina do transformador Chopper, ela é uma somatória da resistência do cobre, que é essa que você mediu, que no primário deu 2 ohms, tá? Com uma outra resistência que surge naquela bobina quando o seizinho, o chaveador, fica ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando ela. Quando ele fica mandando energia para a bobina e tirando energia. Então, quando o CI, o CI chaveador da nossa fonte de alimentação chaveada, fica ligando e desligando a bobina do transformador Chopper, a velocidade que ele faz isso aí acontecer, geralmente nas fontes de alimentação chaveadas, é praticamente em milhares de ciclos por segundo. Ou seja, a frequência, quantas vezes por segundo ele fica mandando energia para o primário do Chopper e tirando energia, para que ele possa então gerar ali o campo eletromagnético que fica mudando para poder mandar tensão para o enrolamento secundário, tá? Essa frequência que ele fica ligando e desligando a bobina primária do Chopper fica ali na faixa de kHz, tá bom? Podendo chegar tipicamente com esse aí que está nessa fonte chaveada em 100 kHz, 100 mil ciclos por segundo. Então pensem um segundo. Se a frequência de chaveamento do chaveador, que controla a bobina lá do Chopper, tá? É de 100 kHz, quer dizer que ele pode ficar ligando, mandando energia e tirando energia da bobina 100 mil vezes por segundo. Então, quando você pensa em um segundo, ele já fez esse processo de energizar e tirar energia 100 mil vezes. É muito rápido. Só que esse processo de você ficar alimentando, tirando energia, alimenta, tira energia, faz com que exista uma famosa reatância indutiva na bobina do transformador. Essa reatância indutiva é a resistência que aparece numa bobina, num indutor, quando você submete a ele a uma frequência. Quando você submete a ele a um sinal que fica toda hora ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. E aí então a resistência total desse enrolamento vai ser a do cobre, que você mediu lá os 2 ohms, mais a resistência que só vai surgir quando o transformador estiver em funcionamento. Olha só que sensacional. E aí você não consegue medir, né, exatamente essa resistência em específico, essa reatância indutiva que vai aparecer na bobina do seu transformador Chopper, porque o multímetro mesmo não faz isso. Você precisaria de um outro instrumento de medição, tá bom? Você precisaria de uma ponte LCR, que a gente chama, já para medir, ali, por exemplo, uma reatância da bobina do nosso transformador Chopper, legal? Aí quando você então tem essa bobina sendo ligada e desligada em milhares de vezes por segundo, vai apresentar uma reatância indutiva. Você junta essa reatância indutiva com a resistência do cobre, a resistência total equivalente se chama impedância. Por isso que muitas das vezes você, na eletrônica, fica ouvindo impedância, impedância, impedância. O que é impedância total da bobina do transformadorzinho? É a junção da reatância indutiva com a resistência do cobre. Legal? E aí, qual que é a regra básica? Quanto maior é a frequência do chaveamento, maior a frequência que esse cara fica sendo ligado e desligado, maior é a reatância indutiva. Se a frequência do chaveamento é bem baixa, menor é a reatância indutiva. Então, quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Quanto menor a frequência, menor a reatância indutiva. Mas por que eu estou falando isso aqui? É para que você entenda por que às vezes a resistência desse cara dá tão baixinha, mas não é a resistência total dele. Tá bom? E eles devem estar se perguntando assim, pô, professor, mas por que no primário deu 2 e no secundário deu 0,1? Gente, é porque você tem que lembrar o que eu falei. No transformador, o enrolamento que tem mais resistência é onde vai ter mais tensão. O que tem menos resistência é o que vai ter menos tensão. Perfeito?
Então, só para você entender uma proporção bem simples, para você entender por que um deu muito abaixo do outro, no primário você vai ter, por exemplo, 200 volts, né? 200 volts de tensão. E no secundário, na nossa fontezinha aqui, vai ter 12. Mas vamos arredondar para 10 para ficar fácil, né? De 200 para 10, você tem uma diminuição de 20 vezes. Se você do primário para o secundário tem uma diminuição de 20 vezes, se no primário você tem 2 ohms de resistência, tecnicamente no secundário você vai ter que ter 20 vezes menos resistência para gerar a famosa relação de transformação. Então, se deu 2, no secundário você pega 2 e divide por 20, vai dar um valor próximo, tá, pessoal? Não vai dar exato, tá? Mas 2 dividido por 20 vai dar 0,1, que é exatamente o que, gente? A resistência que você mediu, ou a um valor bem próximo, tá? Então, é por isso que o valor do secundário dá muito menor a resistência, porque você tem menos espiras. Menos espiras, menor tensão, mais espiras. Maior tensão, vai ter que ter mais resistência, menor tensão, menos resistência. Tá bom? O que não pode acontecer na medição do choper? É você medir a resistência da OL, da circuito aberto, ou mega ohms, isso aí está totalmente errado. E não pode dar 0,0, zero absoluto, que aí o enrolamento está em curto-circuito, tá? Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multímetro, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.